Espere o milagre divino. 7 dias para a manifestação protetora do sagrado na sua vida. Maria andava com passos pesados pelas ruas de sua pequena cidade, o céu cinzento refletindo a tempestade em seu coração. A dor pela saúde de Lucas, seu único filho, a consumia. Diagnose terminal. Essas palavras ecoavam em sua mente como uma sinfonia descompassada, desafiando a esperança. Em meio ao perfume do incenso que escorria da igreja, recordou as mãos de seu filho, vibrantes de vida. A devoção a Nossa Senhora das Dores era o coração daquela comunidade. Era hora de buscar ajuda nas forças do céu, mesmo quando a fé parecia desvanecer. Com lágrimas nos olhos, ela atravessou o portal da igreja, onde as vozes do coral sempre a confortaram. E hoje precisaria ser como uma âncora em meio à tempestade. Consciente do peso da situação, decidiu iniciar uma novena. Prometia orar todos os dias durante 7 dias, cercada pelo amor da comunidade. Maria chamou suas amigas e, unidas, começaram a jornada de fé com fervor. Cada oração era um grito ao céu, um pedido por um milagre, enquanto as velas acesas iluminavam o altar, lançando sombras dançantes ao redor das imagens sagradas. Como se a própria luz divina fluísse pelo ambiente, começou a notar manifestações sutis de esperança. O cheiro do incenso se transformava em um abraço quente, e o coro ressoava com um poder sobrenatural, atraindo a atenção de todos os que ali estavam. Com cada dia que passava, Maria sentia uma luta interna crescente entre a dúvida, alimentada pelo ceticismo de sua irmã Cláudia, e a necessidade de acreditar em milagres. Maria, se não for cientificamente possível, o que espera mudar? Cláudia perguntou certa noite, enquanto o vapor do café ainda dançava pela mesa. A resposta de Maria era um silêncio carregado de fé. Eu preciso acreditar que Nossa Senhora pode fazer a diferença. Na sexta noite da novena, enquanto a situação de Lucas se agravava, aquela certeza começou a se arrumar. Um homem de aparência simples, vestido com roupas humildes e um brilho especial nos olhos, apareceu diante de Maria. Chamava-se Eli e afirmava ser um profeta. Maria, Deus me enviou com uma mensagem. A cura do seu filho está a caminho, ele disse com uma voz que parecia retumbar nas paredes da igreja. A declaração aterrorizou Maria. O vazio no estômago contrastava com um desejo sagrado de crer na promessa. O coração dela disparou, um misto de esperança e medo, enquanto a dúvida sussurrava em seu ouvido. Seria verdade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao amanhecer do último dia, o clima estava tenso. A vigília se preparava, cada fiel vestindo sua dor e esperança como um manto. Maria, sentada diante do altar, cercada por velas tremeluzentes, se viu em um dilema. Se entregaria à fé ou deixaria a desesperança dominar? A luz suave e intensa que emergiu atrás da imagem de Nossa Senhora das Dores fez todos os presentes prenderem a respiração. Seria este o sinal que tanto esperou? O tempo parecia parar. Maria entrelaçou os dedos, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. O que aconteceria a seguir poderia mudar não apenas a vida de Lucas, mas também toda a cidade. O que o sagrado traria a todos naquela manhã? O ar estava pesado de expectativa, como um campo antes de uma tempestade, e Maria sentiu cada batida do seu coração ecoando na sua alma.
O que aconteceria a seguir parecia estar fora do alcance da compreensão humana, mas dentro dela havia uma voz que sussurrava: acredite, apenas acredite. Os olhos de cada fiel estavam fixos na luz que emanava. Era como se a própria presença de Nossa Senhora estivesse ali, envolvendo cada um com amor e consolo. Não havia palavras, apenas um sentimento coletivo de esperança, pulsando no ar, acompanhado do calor das velas que tremulavam como estrelas no céu noturno. Nesse instante mágico, Eli se aproximou de Maria mais uma vez, sua expressão séria e ao mesmo tempo confiante. Prepare seu coração, pois a cura começa onde termina a dúvida. Aquelas palavras ressoaram como uma sinfonia na mente de Maria. Ela precisava se despir da incredibilidade e vestir-se com a fé pura. Com um gesto simples, Eli apontou para a luz que se tornava cada vez mais intensa. Deus está trabalhando, Maria. Confie e receba. Enquanto a congregação erguia as mãos em adoração, Maria fechou os olhos. Sentiu o calor daquelas mãos unidas, as vozes elevadas num só clamor a Deus. Era um momento em que a realidade se desvanecia, dando espaço ao sobrenatural. Senhor, eu entrego Lucas em tuas mãos, que a tua vontade se faça. As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro ansioso, mas determinado. O coração dela estava pesado, mas também leve. Era a dívida da esperança versus a angústia da incerteza. O que aconteceria a seguir dependeria dessa entrega total. Então, como um relâmpago cortando o céu, uma onda de energia percorreu o salão. A luz atrás de Nossa Senhora parecia brilhar com mais força, e Maria sentiu que algo estava prestes a acontecer. O murmúrio entre os presentes crescia, um misto de assombro e adoração. Maria abriu os olhos e, instantaneamente, foi envolvida por uma paz inexplicável. Era como se todas as preocupações e dores que a atormentavam se dissolvessem em um mar de compaixão divina. Olhando em volta, viu lágrimas de alívio e alegria nas faces dos que rezavam. Cada um estava lutando contra suas próprias tempestades, mas ali todos eram um só coração, pulsando na mesma frequência do amor de Deus. Aquelas manifestações coletivas sempre foram um sinal do sagrado, mas nunca antes haviam sido tão evidentes. Os olhos de Maria encontraram os de Eli, que agora mais próximo, sorria serenamente. Acorde, Maria, o seu milagre está a caminho. Subitamente, uma comitiva de fiéis se aproximou da frente da igreja, com rostos iluminados e olhos cheios de esperança. "O que foi isso?" perguntou alguém, mas outros já estavam clamando em gratidão. O que quer que estivesse prestes a se revelar, era inegável. Algo grandioso estava em movimento. Será que Deus, em sua infinita misericórdia, responderá a todas as nossas orações? Maria questionava a si mesma, com o coração pulsando forte. E quando tudo parecia convergir em um único ponto de iluminação e amor, um grito ecoou pela igreja. Era a voz de uma criança, uma voz familiar, uma voz que fez o coração de Maria despontar novamente. Era Lucas. Ele aparecera à porta da igreja com um olhar saudável e vibrante, como uma flor renascendo após um inverno severo. A congregação estourou em um clamor de alegria e adoração. O que estava acontecendo? O milagre que todos esperavam poderia ser a própria resposta de Deus? Maria deu um passo à frente, o corpo tremendo de emoção, enquanto a luz ao seu redor parecia dançar em celebração. Mas no fundo da mente, uma pergunta ecoava. O que isso significava para eles? Para a cidade? O silêncio da emoção rompeu-se. E o murmúrio crescente se tornou um coro de louvores, mas a cena que se desenhava ainda estava longe de se revelar por completo. O que mais Deus estava preparando para aqueles que creem? Maria não conseguia acreditar no que via. Lucas, seu filho amado, estava ali, cheio de vida e esperança, após semanas de luta e dor.
As lágrimas corriam pelo seu rosto, unindo-se ao calor dos sentimentos que pulsavam na igreja. Era um misto de alegria e gratidão que inundava seu ser. Ele caminhou em direção a ela e, quando suas mãos se tocaram, uma onda de energia a envolveu novamente. "Eu estou aqui, mãe. Eu estou bem", Lucas exclamou com um sorriso que iluminava seu rosto. Os braços de Maria se fecharam ao redor dele, como se segurasse um milagre feito de carne e osso. O murmúrio da congregação se intensificara, cada um compartilhando a alegria daquela vitória. "Como isso aconteceu?" Maria perguntou, com uma voz embargada pela emoção. O menino olhou nos olhos dela, os olhos brilhando com uma sabedoria que parecia vir de muito além de sua idade. "Eu vi a luz, mãe. Eu estava com aqueles homens que velam por nós. Eles me disseram que você não parou de orar, e isso me trouxe de volta." As palavras de Lucas pareceram ressoar em cada canto da igreja, e uma onda de adoração tomou conta do povo. O milagre, aquela transformação, não era apenas sobre Lucas. Era sobre a força de uma comunidade unida na fé, que suportou a tempestade e agora se levantava em celebração. "Deus é bom, Ele escuta nossas súplicas", alguém gritou e em resposta outra voz ecoou: "Glórias ao Senhor, o nosso clamor não foi em vão." A prostração deu lugar à dança. As lágrimas de gratidão tornaram-se risos de fé e esperança. Maria percebeu que, mais do que um retorno à vida do seu filho, aquela era uma nova oportunidade de viver em plenitude, pois ali, naquele ambiente carregado de luz e amor, a força de união era palpável. Cada um, em sua dor, agora celebrava a vitória do outro. Mas havia algo mais que pulsava no ar. À medida que a celebração se intensificava, Maria sentiu uma inquietação. O que Deus realmente tinha em mente? Essa cura era apenas o começo? Uma visão se formou em sua mente, um desejo de entender o que estava por vir. Não apenas para Lucas, mas para toda a sua cidade. "Senhor, o que mais você tem preparado para nós?" Maria se questionou, o coração acelerado. Então, no centro daquela festa, Eli voltou a se aproximar. "Maria, a cura de Lucas é um sinal. Deus preparou grandes coisas para esta cidade. O que você vê agora é apenas o início de um mover que mudará vidas. Você e Lucas fazem parte de um plano maior." Uma onda de expectativa foi despertada em Maria. Ela sabia que esta era uma nova jornada que se iniciava. Seria um caminho desafiador, mas ao mesmo tempo pleno de promessas divinas. O que mais Deus queria mostrar naquela noite? Estaria eles prontos para aceitar o que estava por vir? A luz que antes os envolvia agora parecia indicar uma direção a seguir, uma missão, uma tarefa, um chamado para serem portadores da esperança e da fé em meio ao sofrimento. A pergunta pairava no ar, assim como a luz que iluminava cada rosto atento. E enquanto as vozes se elevavam em adoração, Maria sentiu que o verdadeiro milagre poderia estar apenas começando. A energia na igreja era palpável, e a adoração explodia em cada canto. A música alta e vibrante se misturava ao clamor de bênçãos e louvores, criando uma atmosfera carregada de esperança. Maria, ainda envolta nos braços de Lucas, sentiu o cheiro doce de flores que enfeitavam o altar. Aquela cena parecia mágica, mas havia algo dentro dela, um chamado que a impulsionava a olhar além da celebração. Eli se aproximou novamente, desta vez com maior seriedade. "Maria, cada milagre traz consigo uma responsabilidade. A cura de Lucas é um chamado não apenas para você, mas para todos nós. Precisamos nos preparar." Os olhos de Maria brilharam, e ela percebeu que o que acabara de vivenciar era uma oportunidade de verdade, uma chance de fazer a diferença. "Preparar para o quê, Eli?" perguntou, curiosa e expectante, como se estivesse prestes a descobrir um segredo profundo. "Deus quer que sejamos agentes de seu amor, de sua compaixão.
Não é apenas sobre Lucas, mas sobre toda a comunidade. Precisamos unir forças, orar mais, agir mais. A transformação começa aqui, entre nós. À medida que Eli falava, Maria via a imagem de sua cidade, repleta de pessoas buscando respostas, de famílias enfrentando lutas, desencorajadas e desesperadas. Ela se lembrou do dia em que quase perdeu Lucas e de cada lágrima que havia derramado. Onde deveríamos começar? Suas palavras flutuavam entre a admiração e a determinação. Vamos nos reunir, vamos nos dedicar à oração, à caridade e a ajudar quem precisa. Seremos um canal de paz, esperança e cura. Não podemos guardar o que recebemos apenas para nós. Ele respondeu, o fervor na voz instigando todos ao seu redor. Um grupo começou a se formar, cada um compartilhando ideias sobre como alcançar pessoas que pareciam perdidas. Era uma sinfonia de vozes esperançosas, e Maria se sentiu parte de algo grandioso. A conexão estava se formando, e seu coração pulsava em sincronia com o propósito que estava se desenhando diante dela. Como se Deus tivesse ouvido suas súplicas, Maria teve uma visão clara, um desejo ardente de que aquela comunidade se reunisse todos os dias por 7 dias em um culto de clamor e oração. E se fizermos encontros diários, durante uma semana, assim poderemos nos unificar e buscar direção, mãe. Precisam entender que este é um momento decisivo, disse ela enquanto a proposta ecoava nas mentes dos fiéis. Os rostos se iluminaram e um sentimento de unidade tomou conta. Sorrisos e palavras de encorajamento fluíam. 7 dias, vamos nos reunir, orar, buscar o que Deus quer de nós. O milagre em Lucas é só o começo e precisamos estar prontos para um mover maior, exclamou uma voz entre a multidão. E assim, a ideia cresceu, como um fogo que só precisava de um empurrãozinho para se transformar em uma chama vigorosa. No fundo de suas almas, Maria e os demais sentiam que aquela semana estava marcada. Algo além do que seus olhos podiam ver se posicionava à porta, pronto para ser revelado. A consciência do poder da unidade e da fé vibrava em cada coração. Quando se unissem, a manifestação divina não tardaria a chegar. Que comece a contagem regressiva para nossa jornada de milagres, pensou Maria, com uma mistura de ansiedade e esperança. Ela se virou para Lucas, que olhava em volta, sentindo a atmosfera pulsante também. O que mais estaria esperando por eles? Que bênçãos e desafios surgiriam nos próximos dias? A certeza de que Deus tinha algo grandioso reservado para sua cidade iluminava a alma de todos, e o cheiro de transformação pairava no ar. A expectativa crescia, e a certeza de um novo capítulo se aproximava. Os primeiros raios de sol da manhã penetravam pelas janelas da igreja, envolvendo o espaço em uma luz dourada. Maria chegou cedo, 1 hora antes do início do primeiro dia da série de cultos. Seu coração batia acelerado. Ela estava animada e um pouco nervosa. O que viria a seguir? Lucas a acompanhou, e juntos começaram a organizar o espaço. Enquanto arrumavam as cadeiras, Maria não conseguia parar de pensar em quantas vidas precisavam daquele toque divino. Estamos aqui para algo grandioso, murmurou ela, mais para si mesma do que para Lucas. Ele sorriu, segurou sua mão e respondeu com sinceridade. Sim, e eu sinto que isso vai impactar muitas pessoas. À medida que mais membros da comunidade chegavam, uma onda de energia positiva se espalhou. Sorrisos, abraços e palavras encorajadoras criavam uma atmosfera de expectativa. Eli foi o primeiro a chegar, sempre animado, pronta a guiar a congregação com otimismo. Bom dia, família! Hoje começamos uma jornada juntos, anunciou Eli, a voz ecoando nas paredes. Orem e busquem o que Deus tem reservado para nós. Cada um de nós tem um papel nessa transformação. Sua voz ressoava como um tambor de guerra,
clara e forte, e a multidão respondeu com aplausos e gritos de alegria. Maria observava as expressões no rosto das pessoas. Havia quem carregasse preocupações, outros buscavam renovação, e muitos apenas ansiavam por um milagre. Ela sentia que o plano de Deus estava em ação e que eles eram instrumentos desse plano. Enquanto o culto começava, a música encheu o espaço, e as vozes se elevaram em adoração. Cada nota parecia desatar correntes invisíveis, derrubar barreiras e abrir corações. Maria fechou os olhos e deixou-se levar pela melodia, cada acorde envolvendo-a em um abano de paz. E foi nesse clima de adoração que Eli convocou todos para um momento de oração. Vamos buscar o Espírito Santo em nossa comunidade. Peçam a Ele que os guie nesta semana, que façamos isso juntos, uma voz unida. As palavras de Eli penetravam fundo. Maria sentiu uma onda de emoção enquanto via as pessoas em volta, cada uma com seus problemas e desafios, se unindo em um só clamor. Era como se todos os gritos de desespero e solidão estivessem sendo levados ao céu, buscando uma resposta. Após a oração, Eli compartilhou um testemunho sobre um recente milagre em sua vida, sua voz repleta de fé e gratidão. Ele contou sobre uma situação em que Deus parecia estar longe, mas que, na verdade, ali estava, silencioso, mas operante. Às vezes, quando achamos que Deus não está agindo, na verdade, Ele está trabalhando. Precisamos ter fé. As palavras ressoaram como trovão nos corações. Aquela comunhão se tornara um canal poderoso, e Maria agradecia a Deus por estar ali, por ser parte de algo que já estava mudando sua vida, a de Lucas e de tantas outras pessoas. Ao final do culto, um jovem se aproximou dela, lágrimas nos olhos. Eu não sei como agradecer. A mensagem tocou meu coração. Eu preciso de ajuda, de uma nova direção. O olhar dele era de desespero e esperança. Esse momento tocou Maria profundamente. A primeira conexão gerada pelo chamado divino se concretizava ali, naquele instante. Ela sabia que era apenas o começo, um vislumbre do que estava por vir. Enquanto a congregação se dispersava, Maria e Lucas olharam um para o outro. Isto é só o primeiro dia, ele comentou sorrindo. Mal posso esperar pelo que virá a seguir. E assim, o clima de expectativa encheu o ar novamente. O que mais Deus planejava revelar ao longo dessa semana? Maria se questionava, seu coração acelerando. Era um mistério que deixava um gostinho de ansiedade. Eles teriam forças para enfrentar o que estava por vir? O verdadeiro desafio ainda estava à frente. Maria não conseguia dormir naquela noite. A mensagem do culto ecoava em sua mente, dançando entre esperança e ansiedade. Cada palavra de Eli parecia ter vida própria, despertando um desejo ardente em seu coração. A certeza de que algo transformador estava a caminho. Era como se o próprio céu estivesse prestes a abrir uma cortina de bênçãos. No dia seguinte, os raios da manhã entraram pela janela como se trouxessem promessas de um novo começo. Ao se preparar, Maria sentiu uma vontade irresistível de orar. Deus, prepara meu coração para o que vem. Ela sussurrou, colocando-se em sintonia com o que o Espírito Santo poderia estar prestes a fazer. As expectativas eram palpáveis, um misto de alegria e temor. Lucas estava em pé na sala, também refletindo sobre o dia que se iniciava. Ele percebeu a intensidade no olhar de Maria. Você sente isso? Ele perguntou, a voz vibrando de emoção. Sinto que Deus está nos chamando para algo maior. Os dois decidiram ir à igreja mais cedo, quem sabe para se preparar para as atividades do dia, mas também para orar em conjunto. Ao chegarem, encontraram Eli já à porta, recebendo as primeiras pessoas que chegavam. A energia era contagiante. Os rostos iluminados, abraços sinceros e aquela sensação de comunidade aquecia o coração de todos.
Naqueles momentos de antes do culto, as conversas se misturavam em um sussurrar firme de fé. Um grupo de pessoas estava reunido ao redor de uma mesa, compartilhando histórias de fé, algumas repletas de dor, outras de superação. Maria ouvia atentamente, especialmente quando uma mulher mais velha começou a contar sobre um milagre que não só afetou sua vida, mas também salvou a de sua filha. A cada palavra, Maria sentia as emoções explodirem como fogos de artifício, iluminando os cantos mais escuros de sua alma. Ele subiu ao púlpito novamente, seu semblante radiante. Hoje, vamos aprofundar nosso clamor. Que cada um de vocês deixe o Espírito Santo agir. Vamos entregar nossas preocupações, pois Ele quer agir e realizar milagres entre nós. As vozes se elevaram em clamor. Maria começou a sentir uma leveza que não conhecia. Ela se via entregue ao Senhor, seus medos aos poucos sendo levados embora. O poder de uma multidão unida em oração não pode ser subestimado. A corrente de fé parecia pulsar, uma onda vibrante, clara e poderosa. As pessoas estavam se abrindo, contando suas dores e alegrias, e cada testemunho vinha como um eco de transformações físicas e espirituais. Maria então viu o jovem que se aproximara dela na noite anterior. Agora, ele estava de pé, com os olhos cheios de lágrimas, mas uma luz nova iluminava seu rosto. "Eu consegui!" ele gritou, a voz cheia de gratidão. "Deus me deu uma resposta esta noite. Eu sinto que estou finalmente livre." Os aplausos tomaram conta do ambiente, as pessoas se levantando em louvor. Era emocionante ver o poder da oração em ação. O espírito de transformação era palpável. Todos percebiam que Deus estava prestes a fazer algo ainda maior. Maria olhou para Lucas, um sorriso cheio de cumplicidade, certos de que estavam dentro do plano divino. Mas em meio a toda essa alegria, algo sutil deixou Maria inquieta. Uma sensação de que a tempestade ainda poderia se aproximar. Ela se virou para Eli, que pareciam estar em um momento de reflexão também. "O que mais você acha que Deus pode fazer essa semana?" Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Eli sorriu. "Ainda temos muitos dias pela frente, e Deus gosta de surpreender. Esteja pronta para se entregar mais uma vez. Algo intenso está por vir." Aquelas palavras pairaram no ar, como uma nota suspensa. Maria sentiu um arrepio com a possibilidade do que estava por vir. O clímax da semana ainda era um mistério, e ela estava ansiosa para descobrir o que Deus tinha reservado. Quais desafios e bênçãos aguardavam? E assim, a expectativa de um milagre pairava sobre eles. O que aconteceria na próxima reunião? Seria um momento de transformação ou um teste de fé? A resposta estava próxima, e Maria mal podia conter sua curiosidade. No dia seguinte, a luz da manhã parecia vibrar com uma energia renovadora. Maria e Lucas, ainda imersos nas promessas feitas por Eli, se preparavam para mais um culto. A cidade, que frequentemente passava despercebida na correria diária, agora parecia respirar com uma nova vida. Ao caminharem para a igreja, Maria sentia cada passo como uma afirmação de sua fé. "Você já parou para pensar nas mudanças que estão por vir?" Lucas comentou enquanto se aventuravam pela rua. "Parece que estamos no centro de algo muito grande." "Sim, é como se o arrebatamento estivesse prestes a acontecer, mas não estou falando do fim, e sim de algo que vai mudar nossas vidas só por ser real e palpável", respondeu Maria, a excitação dançando em sua voz. Quando chegaram ao templo, a energia era palpável. A congregação pulsava de expectativa, como um coração em uníssono. As paredes vibravam com os sons suaves dos louvores que emanavam dos grupos que oravam e adoravam. Maria avistou Eli conversando com um grupo de jovens. Seu espírito exultava. Ele parecia estar sempre à frente, liderando e guiando. Ela sentiu-se tão grata por estar ali, imersa naquela atmosfera de adoração e gratidão.
Quando Eli subiu ao púlpito novamente, um silêncio sagrado cobriu a multidão. À medida que ele falava, a presença de Deus pairava, tocando o coração de cada um. Hoje, quero que vocês contemplem os obstáculos em suas vidas e os entreguem ao Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Diante de suas palavras, Maria sentiu um impulso forte de se levantar. Ela se pôs em pé e, com um gesto decidido, levantou as mãos em sinal de entrega. Eu entrego meus medos, Senhor. Estou pronta para o que vem. Sua voz se misturou com a de muitos outros, criando um clamor que ecoava como um trovão. A música começou a tocar, e o templo se encheu de vozes, cada coração em perfeita harmonia. Foi ali, naquele momento frio, que algo interno começou a aquecer. Maria viu pessoas se rendendo, lágrimas livres, sorrisos de libertação. A atmosfera se transformou. Ela poderia sentir o calor do Espírito Santo. Então, o inesperado aconteceu. Uma jovem que estava na primeira fila começou a gritar. Eu não aguentava mais. O Senhor me curou da dor que me acompanhava por anos. Seu testemunho gerou um frenesi. A alegria se espalhou como um incêndio florestal, e as pessoas começaram a se abraçar, celebrar e louvar. Maria estava absorta em seu próprio momento de cura. Enquanto esses gritos de vitória preenchiam o espaço, ela pôde perceber que muitas vezes as bênçãos não vêm da maneira como esperamos. Às vezes, precisamos estar prontos para desafios que, mesmo em meio à dor, revelam uma beleza divina. Eli, enxugando as lágrimas que fluíam, começou a orar por aqueles que desejavam se entregar totalmente a Deus. Este é um tempo de entrega. O Senhor quer usar cada um de vocês. Recebam a unção e a cura de suas mãos. Maria fechou os olhos, permitindo que cada palavra penetrasse em seu ser. Algo surgiu dentro dela, uma certeza de que a tempestade que ela temia poderia vir, mas não poderia abalá-la. A paz de Deus é a certeza que não temo o que está por vir. Enquanto a reunião avançava, a atmosfera ficou ainda mais elétrica. A cada nova oração, os filhos de Deus se levantavam, perdendo-se em adoração. Maria percebeu que por trás das bênçãos e alegrias, o Senhor também estava preparando a fortaleza interior. Seriam aqueles os sinais de uma nova jornada? No fundo de seu coração, Maria sabia que uma mudança estava a caminho. A vida nunca mais seria a mesma. Com cada clamor, o Espírito Santo parecia preparar o palco para algo espetacular que estava por vir nos dias seguintes. Naquela noite, antes de dormir, ela se perguntou o que mais poderia Deus fazer naqueles dias que restavam. Estou pronta, Senhor. O que acontecerá daqui para frente só depende de Ti. Qual será a nossa próxima surpresa? A expectativa brotava como flores na primavera, e Maria se sentiu mais conectada do que nunca à promessa do amanhã. Havia muito mais por vir, e ela estava prestes a descobrir o que Deus tinha guardado para ela. O mistério se aproximava. A luz da manhã penetrava pelas janelas da casa de Maria, trazendo consigo um frescor que preenchia o ar com esperança. Era o dia seguinte ao culto, e a atmosfera parecia carregar um tipo especial de expectativa. O telefone tocou, despertando-a de seus pensamentos. Era Lucas. Você já sentiu que as coisas estão prestes a mudar de verdade? Ele perguntou, a voz ansiosa. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Sim, Lucas, acredito que estamos vivendo um momento de transformação profunda. É como se cada promessa fosse uma semente esperando para florescer. Maria respondeu, seu coração palpitando. Vamos nos encontrar no parque mais tarde? Precisamos orar juntos e buscar mais dessa unção, sugeriu Lucas. Querendo solidificar aquela sensação crescente, Maria concordou. Olhando pela janela, ela viu crianças brincando e um casal de idosos dando as mãos enquanto caminhavam.
Era uma cena simples, mas que ressoava com a ideia de que a vida é feita de pequenas bênçãos. Mais tarde, no parque, o sol estava mais quente e a brisa leve. Lucas a aguardava em um banco de madeira, seu semblante satisfeito. Os dois se sentaram juntos, e Maria começou a orar em voz alta, pedindo direção e clareza sobre os dias que estavam por vir. A cada palavra, sentia-se mais conectada ao Pai, como se um manto de proteção a envolvesse. Maria, você sentiu a presença de Deus no culto? Aquela jovem que se libertou da dor? Aquilo é só o começo, não é? Lucas disse inquieto, os olhos brilhando de esperança. Exato. O Senhor está se movendo e tenho certeza de que Ele está preparando algo maior. Nós só precisamos estar atentos e prontos para receber. Ela respondeu. A convicção crescia em seu coração. Como um sinal, nuvens escuras começaram a formar-se no horizonte. Maria e Lucas se levantaram, notando que o clima mudava rapidamente. Isso é uma tempestade se aproximando, avisou Lucas, observando o céu. Sim, mas não podemos esquecer que mesmo nas tempestades, Deus está conosco. Vamos continuar orando, Maria exclamou, cheia de fé. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e eles procuraram abrigo sob uma árvore espaçosa. Empolgados pelo momento, voltaram-se um para o outro, unindo as mãos. Ali, a turbulência externa apenas os aproximava mais, intensificando suas orações e clamores. De repente, um raio iluminou o céu, seguido de um estrondo ensurdecedor. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas logo uma onda de paz a envolveu. Que isso signifique mudança. A tempestade pode trazer princípio de novas coisas, Maria afirmou. E Lucas assentiu. Naquele momento, a consciência do que estava por vir começou a se formar em suas mentes. Não era apenas sobre mudanças exteriores, mas sim uma revolução interna, um convite para se aprofundar na fé e estabelecer raízes ainda mais firmes. Os minutos se passaram e a chuva intensa convergiu ao seu redor. Eles sentiam a água batendo nas folhas, mas não se importaram. Na verdade, cada gota parecia lavar as incertezas que guardavam. Então Maria teve uma visão. Vislumbres de pessoas se unindo, de milagres acontecendo, de corações se quebrando e se curando ao mesmo tempo. Lucas, você vê isso? É como se Deus estivesse reunindo o seu povo para algo maior, ela exclamou. Precisamos compartilhar isso com os outros. Se as coisas estão mudando, precisamos nos preparar e estender a mão. Lucas concordou, sua voz cheia de propósito. Assim que a chuva começou a diminuir, eles se levantaram, sentindo-se revitalizados. Observaram que o sol, mesmo por trás das nuvens, estava pronto para aparecer em todo o seu esplendor. A promessa de um novo dia se avizinhava. E enquanto começavam a caminhar, Maria não pode deixar de se perguntar: seria a tempestade um sinal do que Deus estava prestes a fazer? O que exatamente estava por vir em suas vidas? No fundo, sabiam que o milagre que tanto esperavam poderia estar mais próximo do que pensavam. O céu clareou, e o calor do sol começou a inundar o parque, dissipando a chuva e trazendo um arco-íris vibrante. Aquela cena mágica fez o coração de Maria bater mais forte, sua fé se intensificando a cada passo que davam. Lucas, olha aquele arco-íris. É uma lembrança de que Deus cumpre suas promessas, exclamou Maria, apontando para o céu. Cada cor parecia dançar, refletindo a esperança que brotava dentro dela. Sim, Maria. É como se o Senhor estivesse nos dizendo para nos prepararmos. Olha a multidão que começa a se reunir aqui. Vamos compartilhar o que vimos, respondeu Lucas com entusiasmo. Com a fé pulsando em suas veias, eles se aproximaram de um grupo de amigos que se reunia em um canto do parque. 12 pessoas estavam ali, todas curiosas e abertas ao que Maria e Lucas tinham a dizer. O ambiente estava carregado de uma energia eletrizante, como se o próprio céu estivesse à espera de uma mensagem poderosa. Maria respirou fundo e, com um sorriso,
começou a compartilhar a visão que tivera sob a chuva. Irmãos, enquanto orávamos, vi um movimento de Deus que se aproxima. Ele está unindo os seus filhos para um propósito maior. Queremos que vocês se juntem a nós. A cada palavra, ela percebia as reações, olhares lacrimejantes, o murmúrio de esperança. A fé começava a se espalhar como fogo no coração daquelas pessoas. Uma jovem com olhos brilhantes se levantou e falou: Eu também sinto que algo grandioso está por vir para a nossa comunidade. Precisamos orar juntos. Aquilo gerou um sentimento de unidade profunda, um eco das expectativas que estavam contidas nos corações. E assim, à medida que Lucas e Maria dirigiam aquela pequena reunião, novas vozes surgiam, novas experiências de fé eram compartilhadas. A atmosfera se tornava cada vez mais densa e sagrada. Quero que todos se lembrem, podem haver obstáculos, mas a luz de Deus sempre prevalecerá nas trevas. Lucas declarou, sabendo que suas palavras tinham poder. Ele se lembrou das promessas de Deus, que nunca falham, e viu como todos se uniam em oração, elevando vozes em busca de direção. Como se respondesse a cada clamor, o vento começou a soprar suavemente. As folhas das árvores dançavam numa sinfonia ritmada, e o som se misturava com as vozes em alta, formando um coro angelical. Maria percebeu que não era apenas um momento, mas um divisor de águas. Um clamor que se erguia como um incenso ao céu. Enquanto oravam juntos, ela sentiu a presença de Deus de uma forma intensa. Uma paz tão forte que parecia abraçá-los a todos, levando uma sensação inexplicável para dentro de cada coração presente. Depois de algum tempo, a intensidade foi diminuindo, mas a chama da expectativa continuava acesa. Maria olhou nos olhos de Lucas e disse: Isso foi apenas o começo. O que mais Deus irá fazer através de nós? Nesse instante, uma senhora idosa que sempre participava dos cultos se aproximou e, emocionada, disse: Vocês são a resposta às minhas orações. Eu sempre pedi a Deus por transformação, e agora vejo que Ele ouviu. Aquilo ressoou profundamente em Maria e Lucas. Desejavam fervorosamente que a mudança não fosse só para eles ou para um momento isolado, mas durasse e influenciasse todo o bairro. Eles sabiam que o convite de Deus estava se espalhando como a luz da manhã, iluminando vidas ao redor. Assim, o pequeno grupo se comprometeu a se reunir novamente na semana seguinte. Aquela certeza de um novo começo os uniu ainda mais. E a expectativa pelo que Deus ainda faria se tornou palpável. Enquanto caminhavam para casa, Maria sussurrou para Lucas: Você não acha que precisamos nos preparar para algo ainda maior? O que Deus nos revelou hoje pode ser apenas a ponta do iceberg. E assim, com corações cheios de fé e olhares fixos no horizonte, eles se perguntavam que transformação aguardava por eles e se estavam prontos para viver o que Deus já havia planejado. O espírito de expectativa pairava no ar, e a verdadeira jornada estava apenas começando. O dia da manifestação finalmente chegou. Maria acordou com o coração pulsando de esperança. O céu estava limpo e ensolarado, como um sinal de que grandes coisas estavam por vir. A palavra tinha se espalhado pela cidade e o templo estava cheio de gente. Cada rosto era uma história de fé. Algumas pessoas tinham vindo em busca de cura, outras de consolo, mas todos tinham uma expectativa. Deus estava prestes a mover-se de maneira sobrenatural. Maria encontrou Lucas na entrada da igreja. Seus olhos brilhavam com o mesmo fervor que ela sentia. Hoje é o dia, ele exclamou, olhando ao redor. A energia palpável envolvia cada canto daquele lugar, como uma onda poderosa de amor que encorajava todos a acreditar. Eli estava no altar. Seu sorriso radiante refletia a presença do Espírito Santo.
Bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos para contemplar os maravilhosos feitos do Senhor. Preparem-se, porque o milagre que Deus tem para nós está prestes a se revelar. Sua voz ecoava com autoridade, convidando todos a abrir seus corações. A adoração começou, e cada nota da música parecia elevar as almas à direção do céu. As vozes se entrelaçavam como um cordão de amor. Maria sentiu lágrimas nos olhos. Era um misto de alívio e gratidão. Ela sabia que cada gota de suor nas orações fervorosas, feitas ao longo da semana, havia alcançado o trono de Deus. Quando o louvor terminou, Eli pediu aos presentes que colocassem suas mãos sobre os que estavam ao lado, formando uma corrente de oração. Vamos clamar juntos. Hoje será um dia de libertação e bênçãos. As mãos se uniram e um clamor potente encheu o templo. A energia daquela oração parecia vibrar, ressoando nas paredes e no fundo do coração de todos. Maria orou fervorosamente, entregando a Deus sua vida, suas angústias e principalmente a saúde de Lucas. Senhor, sabemos que Tu és um Deus que cura. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiantes de que a Tua vontade é perfeita. Então, como se o céu tivesse aberto, uma luz intensa começou a inundar o templo. Era como um sol brilhante que se destacava da escuridão. O murmúrio significativo da congregação se transformou em clamor de adoração. É Deus, é Deus! Ecos de alegria se espalhavam. Maria entreabriu os olhos e viu Eli se aproximando. Maria, esta luz é um sinal. Deus está aqui entre nós. Prepare-se, aquilo que você tanto espera se manifestará agora. Ele falou, como se cada palavra fosse um combustível para a fé renovada que agora pulsava. Maria segurou as mãos de Lucas e juntos sentiram a mesma corrente de força percorrendo seus corpos. Eli ergueu as mãos e começou a orar com fervor, pedindo pela cura e libertação de todos os presentes. A atmosfera estava carregada de expectativa, como o ar antes de uma tempestade. De repente, um grito ecoou através do templo. Olhem! Uma mulher que havia sido dependente da cadeira de rodas por anos estava de pé, sua face iluminada pela glória de Deus. Eu estou curada! Eu posso andar! O clamor de alegria foi como uma explosão. Foi um milagre. As pessoas choravam e abraçavam-se. Um sentimento de unidade indescritível enchia a igreja. Enquanto isso, Lucas sorriu para Maria, seus olhos cheios de lágrimas de gratidão. É apenas o começo, ele sussurrou, e Maria sentiu que dentro dela uma nova chama havia se acendido. Eli voltou a se dirigir à congregação. Vocês estão vendo? Deus está no meio de nós, fazendo novas todas as coisas. Divulguemos essa verdade. Se Deus pode realizar isso aqui, Ele pode fazer ainda mais em nossas vidas e na nossa cidade. As palavras de Eli reverberaram de forma profunda. Maria percebeu que não era somente sobre os milagres físicos, mas sobre um novo despertar espiritual. As chagas emocionais, o desânimo e a solidão estavam sendo tocados também. Hoje, olhem ao redor. Todo este lugar está em transformação. Precisamos agir. Deus quer usar esta comunidade como um farol de esperança, disse Eli. A congregação disparou em aplausos e gritos de apoio. O Espírito estava ali, chamando-os a se unirem em um propósito maior. Maria levantou a mão, hesitando por um instante, mas depois todo o seu ser falou mais alto. Nós devemos ser portadores dessa esperança. Vamos levar essa mensagem para os que estão fora dessa porta, para os que precisam ouvir e sentir o poder de Deus em suas vidas. A multidão respondeu com um grito uníssono de Amém. O clima de adoração reconectava todos ao propósito divino. À medida que a reunião chegava ao fim, Maria e Lucas estavam prontos para sair e levar essa luz adiante. Eles sabiam que aquele culto não havia sido somente sobre receber algo, mas sobre dar também.
Era o momento de levar a mensagem de amor e cura para a cidade, de serem os instrumentos que Deus usaria para tocar aqueles que ainda não o conheciam. Vamos juntos, a cidade precisa de nós, Maria disse a Lucas, que sorriu em confirmação. Com o coração ardendo de alegria e esperança, eles saíram, prontos para fazer a diferença. A manifestação divina não se encerrava ali. Ao contrário, era apenas o começo de uma nova jornada. Agora vai ser nossa missão, sussurrou Maria. E assim, como luz em meio à escuridão, eles se encaminharam para o futuro, sabendo que grandes coisas estavam por vir. Essa era a renovação, essa era a unidade. Todos juntos, como um corpo, iriam testemunhar a glória de Deus. E você, querido irmão ou irmã, o que está esperando para se juntar a essa jornada de fé? Não perca as oportunidades de ser um canal do amor divino. Você precisa se inscrever agora no canal, pois estaremos compartilhando mais histórias de fé que transformarão vidas. Deixe um like agora para dar força ao nosso alcance e comente a sua experiência sobre como Deus já te tocou. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir e ver esse mover de Deus em suas vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio e ser um agente de mudança.